E aí pessoal, tudo bom? Aproveitando aí o acontecido, né, do aumento do preço do álcool em gel, o início do esvaziamento das prateleiras, dos mercantis em alguns locais, essa tendência da, de agir de maneira mais egoísta e desesperada ao primeiro sinal de crise da maioria das pessoas. No meu caso, que já venho dessa formação, dessa percepção, desse estudo dentro da cultura guerreira, para onde a guerra, a expectativa da guerra, do caos, do conflito, é cotidiana no nosso modo de ver a vida, onde a gente está sempre tentando se preparar, se precaver para não ser pego desprevenido quando ela acontecer, porque a história prova que ela vai acontecer. É só uma questão de tempo, lugar e hora, mas ela vai encontrar a gente, a crise, a guerra vai encontrar a gente. Então, para quem olha dessa maneira, o agir da grande massa não é surpresa alguma, entende? Basta você raciocinar. Imagina só como pessoas que não conseguem passar 5 minutos com sede, que já começa a dar agonia, que não consegue passar, sei lá, uma semana sem comer carne, que se pular uma refeição, ou seja, não pôde almoçar ou não pôde tomar café, também começa a se tremer, a dar agonia, a ficar ansioso, nervoso, sai do seu centro. Gente que já imaginou dormir uma noite ao relento, ou então dormir no chão, no outro dia acorda todo dolorido, precisa tomar anti-inflamatório para poder voltar a andar, voltar a seguir a vida. Que se o travesseiro não for da altura exata, da altura certa, se a cama não for flexível, fofinha da maneira certa, também ficam acabados, doloridos, tem que ir para médico, etc. Como imaginar que pessoas assim vão agir de maneira diferente ao primeiro sinal de possibilidade de escassez, de possibilidade de privação? Gente que só come comida X, se comer comida Y, vai passar mal, vomita, etc. Ou seja, pessoas que se tornaram completamente dependentes de uma estrutura de conforto e bem-estar, e que no cotidiano regular delas, em nenhum momento há a possibilidade, há o exercício da austeridade e da privação. Então, é totalmente esperado, como eu disse, que ao primeiro sinal de possibilidade de escassez, essas pessoas liguem o botão pânico e comecem a agir como bestas enlouquecidas, de maneira egoísta. E às vezes nem é por maldade total. Alguns realmente a gente vê que há a manifestação da maldade, tentando explorar a situação, como esses aí que aumentam o preço dos materiais necessários para a sobrevivência da sociedade, para a segurança da sociedade. Mas os demais, como eu estou citando, a grande massa, é só uma questão mesmo que de desespero, porque no dia a dia deles não há a mínima possibilidade de lidarem com qualquer desconforto, não há qualquer estrutura de preparação vinda de práticas de austeridade, de um modo de ser mais simples, de um modo de ser mais sóbrio e de uma resistência às intempéries naturais da vida. Então, como eu disse, se tornaram completamente dependentes, escravas de uma estrutura de conforto pleno, de bem-estar pleno. Nesse caso também vale ressaltar, vale que a gente pense de como a didática religiosa, a estrutura de ensino religioso hoje em dia, da maioria das igrejas, também se tornou algo completamente efêmero
e incapaz de preparar as pessoas para esse tipo de realidade, onde é ar-condicionado demais, são externos muito bonitos, sabe? Ah, tudo cheio de muito conforto, de muita beleza, de muito bem-estar, onde Deus virou amuleto da sorte, completamente associado a benesses materiais. Então, toda essa estrutura vai enfraquecendo as pessoas mentalmente, fisicamente, e termina por ter consequências na expressão dos valores e das virtudes também. Porque, como eu estou dizendo, acho que até o mais espiritual dos homens, nesse sentido de conhecimento da espiritualidade, mas se não tiver um exercício cotidiano da prática da austeridade, da prática da sobriedade, da prática de privações, na hora da escassez, na hora da crise, na hora do desespero, também vai agir igual um animal, igual uma besta, tentando sobreviver de qualquer forma. E a Deus valores, a Deus virtudes. Né? E olhando por esse aspecto, seria. Eu acho que essa crise, embora tenha algo estranho, algo diferente, quando comparado com outras no passado, mas eu acho que ela vai passar. Mas e se não passasse? E se a coisa piorasse? E se realmente a gente começasse a entrar numa estrutura estilo apocalíptica, como a gente vê naqueles filmes? Quem seria você nessa estrutura, nessa situação? E aí eu creio que apenas uma pequena parte de pessoas mais preparadas e, obviamente, que também tenham nobreza no coração, seriam capazes de exercer a prática do espírito de heroísmo, que nada mais é do que a solidariedade ao próximo através do sacrifício pessoal. Só esses seriam capazes de agir como guerreiros da luz, trabalhando, mantendo a lucidez, mantendo a calma, mantendo a humanidade e trabalhando para o restabelecimento da ordem em meio ao caos, em meio à crise. Né? Então, fica a reflexão, porque o que a gente vê na crise não é nada mais que a continuidade do nosso modo de existir cotidiano. Se no seu dia a dia você se torna completamente dependente dessa estrutura de conforto, de bem-estar, isso também vai para a questão da ascensão social tão em voga, onde não há mais espaço para um existir anônimo, todo mundo precisa ser famoso para ter mais oportunidade de usufruir do luxo, onde se você não tiver uma vida o tempo todo viajando e fazendo isso e fazendo aquilo outro, você começa a sentir o vazio existencial, como se você vivesse uma vida de escassez, de sofrimento, quando na verdade cheio de luxo em volta, mas como eu disse, está tão desacostumado a qualquer possibilidade de exercício de austeridade, de privação, que quando você não tem uma mínima coisa, quando você não pode obter, por exemplo, um bem material naquele dia que você quer, daquela maneira que você quer, já começa a vir esse conflito na alma, esse mal-estar. Então, pessoas que vivem dessa maneira automaticamente vão agir como animais quando a crise se manifestar. Então, a nossa reflexão, pessoal, é justamente qual a lição que a gente vai tirar desse momento
como a gente vai modificar o nosso existir baseado nessa perspectiva? Ok, essa crise passou, mas e se não passasse? Quem seria eu na situação de caos? Como eu sobreviveria e agiria a fim de ajudar o restabelecimento da ordem numa situação de caos? E a partir dessa reflexão a gente começar a fazer pequenas alterações no modo de ser, no nosso modo de existir, e abandonar algumas coisas e começar a retornar, como eu estou dizendo, a um modo de viver mais simples e menos dependente do luxo, das benesses, do bem-estar, da ostentação, do demais. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha reflexão aí para esse nosso momento. Se Deus quiser, mais um pouquinho, a gente está passando por isso e todo mundo na santa paz e com saúde. Fiquem com Deus.